Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu vou trazer um vídeo contando uma história bem antiga, mas que vocês já estão votando há tempos, eu sei, lá no Instagram. Se você não me segue lá. Tá aqui o perfil no Instagram, casos.mistérios. Lá eu tô sempre colocando ideias e votações para que vocês escolham os próximos vídeos aqui do canal. Tomei coragem e aqui eu vou trazer para vocês a história do Albert Fish. Albert Hamilton Fish nasceu no dia 19 de maio de 1870 em Washington. O Albert, ele possuía problemas na família, onde muitos parentes dele, inclusive a mãe, sofriam com uma doença mental, né? Inclusive a mãe dele sofria, né, dessas alucinações. Quando o Albert tinha apenas 5 anos, o pai dele acabou falecendo. Ele teve um infarto e a mãe dele, sem condições de criá-lo, ela acabou deixando ele num orfanato até que tudo voltasse ao normal e ela pudesse pegá-lo novamente. Nesse orfanato, onde ele ficou por um tempo, ele era constantemente agredido, né, pelos outros meninos de lá. E com o tempo ele acabou gostando desse tipo de dor, dessas agressões. E tinha situações em que ele ficava excitado ao ser agredido. Foi a partir dessa estadia no orfanato, foi através dessas constantes e primeiras agressões que ele teve lá, que ele começou a ter interesse por sadomasoquismo. Aos 7 anos de idade, a mãe dele tirou ele de lá porque já havia conseguido um emprego. E aos 9 anos de idade, o Albert ele acabou caindo de uma cerejeira e acabou machucando seriamente a cabeça, o que mais tarde causou muitas dores de cabeça nele e também alguns pequenos problemas mentais. Já na adolescência, quando ele já tinha voltado a morar com a mãe, ele conseguiu um emprego estável. Já na adolescência, já morando com a mãe, o Fish ele acaba conhecendo um garoto no qual ele acaba tendo interesse, né? E ali ele tinha já interesse em rapazes, enfim. Foi através desse menino que ele foi apresentado à cropofagia. Mas o que seria coprofagia? Para ser assim bem direta, ele comia cocô. Coprofagia, o ato de comer fezes, sim. Albert, ao ver que ele se interessava somente por garotos, ele passou a frequentar banheiros públicos masculinos para observar os meninos que estavam lá, enfim, enquanto eles se trocavam. Já perto dos 30 anos, a mãe dele apresentou a ele uma mulher com quem ele acabou se casando logo depois e teve 6 filhos. Mesmo ele comprometido com essa mulher, o Albert continuou a ter relações, né, extraconjugais, continuou traindo a mulher com homens, e nesses relacionamentos, né, nessas traições que ocorriam, ele fazia o que ele gostava, né, ele praticava violência no sexo, ele praticava os sadomasoquismos com os homens. Nessa época também o Albert ele trabalhava como pintor. Não se sabe exatamente se foi a partir daí, né? Bem provável que ele já fazia isso antes. Mas a partir daí ele começou a abusar de meninos, né? Abusar sexualmente. E o alvo dele, né, nessa idade era meninos negros e meninos que tinham algum tipo de doença mental, que na cabeça dele eram vítimas mais vulneráveis, enfim, que a polícia não iria dar muita atenção, vamos dizer assim. Quanto mais o tempo passava, o sadismo do Albert aumentava e ele desenvolvia interesses mórbidos como castração, automutilação e mutilação sexual. Em 1910, ele começou uma onda de homicídios. Ele atacou o menino Thomas Biden. Pouco tempo depois, ele acabou matando um outro menino que tinha problemas mentais em 1919, em Washington. E essas vítimas que ele já havia fazendo, inclusive os que ele abusava sexualmente, né, e não matava, ele já praticava os seus desejos sadomasoquistas, né, nas vítimas, né. Em 1917, a mulher dele acaba deixando ele para viver com outro homem e a partir daí a situação só piora.
Foi a partir desse momento que o Albert começou a ter alucinações e ouvir vozes. Isso tornou ele mais sádico e mais sedento por prazer com dor. Já em 1927, quando ele tinha 57 anos, ele sequestrou Billy Gaffney, um garotinho de 4 anos. Ele sequestrou esse garotinho de apenas 4 anos, ele torturou o menininho, ele mutilou o menininho ainda vivo e após morto ele cortou em pedaços e comeu. Em 1927, um rapaz chamado Edward colocou um anúncio no jornal dizendo que ele precisava de um emprego, que ele era um homem com saúde, que tinha 18 anos. O rapaz ele colocou esse anúncio que ele estava interessado em trabalho no campo, né, que ele estava precisando de um emprego. E o Albert, lendo esse anúncio, ele pensou consigo, né, por que não ir lá, fingir que eu sou alguém que quero contratar ele e fazer dele a minha próxima vítima, não? 3 dias depois, o Albert ele foi até a fazenda da família, né, se passando por uma outra pessoa, usou um nome falso, né, dizendo que ele foi lá para contratar os serviços do Edward. Ele acabou indo até a casa da família e se apresentou como sendo Frank Howard. Então ele explicou que ele estava precisando de ajudantes na fazenda dele, que ele tinha interesse, né, no anúncio e em contratar o Edward. Alguns dias depois, no dia 3 de junho, num domingo, ele retornou até a casa da família. Só que o Edward ele não estava fora, estava só a mãe e a sua filha. Então a esposa do Edward, né, querendo, toda grata, né, pelo homenzinho ter dado o emprego para o esposo, ela convidou ele para entrar, né, mesmo ele não estando, ele convidou ele para entrar. Convidou ele, né, o Albert para jantar com a família, né, enquanto o Edward não chegava. E foi a partir daí que o plano do Albert Fish se virou contra a filha da família. A menininha, filha do casal chamada Grace, no mesmo instante que ele olhou para ela, ele já sabia que não era mais o Edward que ele queria, e sim ela. Pouco tempo depois o Edward chega em casa, né, cumprimenta todos. E no final do jantar, o Albert ele tem uma ideia. Ele acaba dizendo para a família que ele ia num aniversário, né, de uma sobrinha dele, uma festa infantil que ia ter muitas brincadeiras, muitas crianças, e perguntou se eles deixariam ele levar a Grace, a menininha filha do casal. A mãe da Grace, ela se sentiu assim bem receosa, bem desconfiada assim em deixar a filha sair com um estranho, mas ao mesmo tempo ela sabia que era um homem que estava contratando, né, ajudando a família dela. Mas o Edward acabou motivando ela e tirando um pouco o medo dela, que não tinha problema nenhum, né, que era um senhorzinho, que para eles era um senhorzinho que parecia inofensivo, né? Ele aparentava ser um homem inofensivo e estava dando emprego ao Edward, então eles acabaram deixando ele levar a menininha. O Albert ele levou a menina para a residência dele, ele pegou um trem e antes deles subirem no trem, ele pegou alguns apetrechos que ele tinha deixado escondido, enrolado em uma pequena lona, faca, enfim, todos os objetos cortantes que ele tinha. Subiu no trem e foi até sua casa com ela. Chegando lá, ele subiu até o 2º andar, ficou totalmente nu e chamou a menininha Grace. Quando Grace subiu até o 2º andar, imediatamente ele já pulou na menina, estrangulando ela e colocando os joelhos sobre o peito dela. E nesse momento que ele faz isso, ele atinge o orgasmo 2 vezes. Depois disso, ele cortou o corpo da Grace em pedaços e se desfez deles em vários lugares ao redor da propriedade. Conservou alguns pedaços do corpo, embrulhou em um jornal e levou consigo ao retornar para a cidade. Depois ele colocou tudo em uma panela e comeu durante a semana. A menininha Grace, ela não foi localizada e por 6 anos a família não teve nenhuma notícia e nenhum vestígio de onde ela poderia ter ido, enfim, onde ela foi parar com aquele homem. Então, 6 anos depois, o Albert decide enviar uma carta para a família. Essa parte é muito revoltante da história, porque ele era tão sádico, ele fez tanta maldade, e ele teve a capacidade e a maldade de escrever uma carta para a família da menina, onde ele descrevia tudo o que ele tinha feito com ela. Eu vou ler um pequeno trecho para vocês. Já aviso que são palavras assim bem fortes. Mas se você chegou até aqui,
Já teve alguns avisos, então bora lá. Grace sentou no meu colo e me beijou. Decidi então comê-la, sob o pretexto de levar a uma festa. Tu disseste que sim, que ela podia ir. Eu levei ela para uma casa vazia que já tinha escolhido. Quando chegamos lá, mandei ela ficar fora. Ela apanhou flores silvestres. Eu fui lá para cima e despi toda a minha roupa. Eu sabia que se não fizesse, ficaria com o seu sangue. Quando ficou tudo pronto, fui à janela e a chamei. Então, escondi-me no armário até que ela chegasse ao quarto. Quando ela me viu nu, começou a chorar e tentou descer as escadas. Agarrei a ela e disse que iria contar à mãe. Primeiro despi, tirei a roupa dela, como ela lutava. Mordia e arranhava. Abafei ela até a morte. Depois, cortei ela em pequenas partes. Cozinhei e comi. Como era doce o seu pequeno rabo. Levou 9 dias para comer todo o seu corpo. Não a forniquei. Ela morreu virgem. A polícia acabou fazendo uma investigação, né, e conseguiu, através da carta, localizar a origem, né, da emissão da carta, e com isso acabou chegando até o Albert. O Albert ele foi preso no ano de 1935, no dia 11 de março, em Nova York. O julgamento dele demorou 10 dias. O Fish alegou insanidade e declarou ouvir vozes de Deus que diziam para ele matar as crianças. Vários testes psiquiátricos testemunharam sobre os fetiches sexuais de Fish, bem como urofilia, coprofilia, pedofilia e masoquismo. Entre suas confissões, o Fish ele admitiu que ele gostava muito de sentir dor e causar dor nele mesmo. Então ele explicou que ele introduzia agulhas nele mesmo no reto. Eu vou deixar aqui um raio-x que foi feito, porque é algo tão inacreditável que eles tiveram que fazer um raio-x para ver realmente que aquilo ali era verdade. E lá estavam as agulhas. O psiquiatra até tentou alegar em sua defesa que ele tinha insanidade, mas ele acabou, enfim, não sendo declarado como insano. E também entre as testemunhas teve também uma das filhas dele, né? O nome dela era Mary. Ela tinha 17 anos na época, ela era uma filha adotiva do casal e ela testemunhou contra ele, dizendo que quando ela era criança e os irmãos eram crianças, ele também praticava esses abusos masoquistas, né, sadomasoquistas nos próprios filhos, abusava sexualmente, enfim, a partir disso, né, ele foi dado como culpado e foi condenado à pena de morte. Depois de sua sentença, o Fish acabou confessando outros homicídios, como o de Frances McDonald, de 8 anos, e também de uma menininha chamada Frances, que sumiu no dia 15 de julho de 1924. O Albert ele foi condenado à morte e ele acabou sendo eletrocutado no dia 16 de janeiro de 1936. E acreditem ou não, quando ele foi eletrocutado, as últimas palavras dele foram que ele agradecia muito por estar sendo eletrocutado, porque aquilo era um prazer para ele, sentir a última dor antes de morrer. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram casos.mistérios e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!